Filho de um mestre de obras e uma costureira, Cláudio Salvador Lembo, 83 anos, foi fundador do PFL, uma dissidência do PDS que integraria a nova república pós-ditadura. Entre outros dissidentes, o amigo Marco Maciel e Aureliano Chaves. Lembo foi o candidato a vice de Aureliano na disputa pela presidência da República em 89, a primeira eleição direta após a ditadura. Também pelo PFL, Lembo foi governador de São Paulo. Era o vice de Geraldo Alckmin, que em 2006 disputou a presidência da República pelo PSDB. Como governador, Lembo enfrentou ataques do crime organizado na região metropolitana de São Paulo. Ataques comandados pelo PCC, primeiro comando da capital, e dirigidos basicamente contra policiais. Cláudio Lembo foi importante liderança na política na Arena, um partido de apoio ao regime militar instalado pós-golpe de 1964. Lembo teve um papel importante nas articulações do processo de abertura democrática no país, sendo expulso da Arena por ter se encontrado no Paraguai com Leonel Brizola, então líder da esquerda trabalhista, que estava no exílio. Lembo é advogado, professor de Direito e ex-reitor da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Foi diretor para assuntos legislativos do Banco Itaú por 35 anos e ex-secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo durante o governo Kassab. Profundo conhecedor do poder e seus caminhos, Cláudio Lembo está no TVE Entrevista Especial. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado no TVE Entrevista Especial. O senhor foi governador de São Paulo, vice de Geraldo Alckmin, foi secretário dos prefeitos Jânio Quadros, Paulo Maluf, Olavo Setúbal e Kassab. Foi prefeito interino algumas vezes, foi um líder importante na Arena, no PFL, no DEM, supostamente partidos conservadores e liberais, mas as suas opiniões nos últimos anos, 10, 12 anos, têm surpreendido pela clareza, dureza, por serem libertárias e muitas vezes até quando contrapostas às chamadas esquerdas, até mais duras. Como é que o senhor se define como político e cidadão? O que eu sempre fui como político, eu sempre fui um liberal. Os liberais são aqueles que acreditam efetivamente na liberdade. Hoje em dia, confunde-se o liberal clássico com o neoliberalismo, que não tem nada a ver, porque é o interesse econômico, o interesse não político em si. Como liberal, eu tenho que dizer a verdade. Acreditar na liberdade, acreditar naquilo que é efetivo, que é aquilo que se constata no dia a dia. Por isso que eu digo a verdade quando posso. Daí pode assustar alguns, mas aqueles que são efetivamente liberais, que acreditam na liberdade, sabem que eu estou agindo certo. 18 de maio de 2006, naquele dia o senhor tinha dado entrevista para a Mônica Bergamo, nós conversamos, eu e o senhor, de noite no Palácio, e o senhor deu uma entrevista muito dura, isso durante os ataques do PCC. Nessas entrevistas históricas, o senhor atacou, aspas, uma burguesia muito má, uma minoria branca muito perversa, cruel. O que o levou a um desabafo tão duro, inesperado e incomum? Em primeiro lugar, o sofrimento que eu vi na periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo é uma das regiões mais pobres do Brasil. O senhor estava como governador? Eu era governador, conhecia São Paulo, vivi sempre em São Paulo, sou paulistano nato, portanto tenho uma longa vida em São Paulo. Mas tendo visto como governador, numa posição de comando, aquela miséria, aquilo me deixou muito dolorido. E, acima de tudo, o cinismo de muitas pessoas impedirem que a polícia, particularmente as duas polícias de São Paulo, a civil e a militar, agisse com um rigor total para destruir e matar a pobreza que eles achavam que eram criminosos. Isso durante o ataque do PCC. Durante o ataque. E não o PCC é um pequeno comando de miliantes, mas nada é excepcionalmente grande. É uma lenda que se faz em torno do PCC. E isso me deixou revoltado, porque eles iam ao Palácio me pedirem que fosse exigido uma força exagerada contra a miséria. Isso que eu queria. Por acaso, o senhor estava dando entrevista para Maria Lídia na TV Gazeta e eu era um dos entrevistadores e eu me lembro quando o coronel, se eu não me engano, um oficial entrou e ele segredou alguma coisa. É verdade, foi a morte do dia 12 de maio, bombeiros. Quando estava começando o ataque do PCC. Foram 2 bombeiros que morreram. Mas um dia a gente conversando, o senhor me disse,
pela sua trajetória, o senhor trabalhou, se não me engano, 35 anos como diretor de assuntos jurídicos do Itaú, o senhor foi secretário de prefeitos. O senhor me disse que o senhor teria tido ali uma ruptura, não sei se com o estamento anterior, uma ruptura psicológica. Como é que o senhor viveu aquele momento ali e por quê? Em primeiro lugar, ele não tinha buscado o poder em si. Não foi uma conquista minha pessoal, foi uma circunstância da vida. E aí eu tive a capacidade de perceber tudo que eu havia vivido no passado e como tudo tinha sido tão falso na realidade brasileira. A realidade brasileira é uma realidade amarga, porque tem duas realidades, uma verdadeira, existente nas periferias das grandes cidades, e uma que existe nos palácios. Isso que é o grande mal do Brasil. O senhor tinha a lembrança dos palácios. Dos palácios. Isso me machucou e talvez psicologicamente criou realmente uma ruptura interior que me fez dizer toda a verdade daquilo que eu imaginava ser certo. Quem, você não precisa dizer nome, mas qual foi o nível de pressão e de quem? Eram grandes empresários? Quem é que cobrava o senhor? Muitos empresários, muitos políticos, mas particularmente empresários. Os empresários nesses momentos são extremamente reacionários. E nós vimos há pouco, no episódio da queda da presidente Dilma, como houve a reação e um ódio excessivo e criado artificialmente no Brasil, que foi um grande erro. Mas o que eles lhe cobravam? Cobravam que a PM agisse com rigor total, ou seja, fuzilamento geral na cidade. E não podia acontecer isso. Aquilo era basicamente um ataque a policiais, pelo que me recordo. É uma história muito obscura que até hoje eu não entendi o que houve efetivamente. Mas as vítimas eram basicamente policiais. As vítimas foram basicamente policiais e também não se sabe o que os policiais fizeram para que houvesse sido aqueles episódios todos. Se diz que existe ou existiria um armistício, uma trégua, um nível de convivência entre o PCC, àquela época, ou de lá para cá mais ainda, e o Estado, as polícias. Existe isso, de fato? Eu não saberia dizer. Se há convivência, eu acredito, se puder ver, é entre o sistema penitenciário e o PCC. E aí é um estudo sociológico, antropológico muito difícil, porque também não há revoltas e também não há violência que havia anteriormente nos presídios, particularmente de natureza sexual e de natureza física, inclusive. Então, eu não sei analisar à distância, como cidadão, o que aconteceu entre o PCC e as áreas estatais, o segmento oficial. Tá. O senhor disse naqueles mesmos dias, a bolsa da burguesia vai ter que ser aberta para poder sustentar a miséria social, pela qual é circularmente responsável. O senhor pedia mais empregos, educação, solidariedade, diálogo e reciprocidade. A bolsa foi aberta por 12, 13, 14 anos, depois foi fechada até com truculência. Fechou. O que nós tivemos e o que nós vivemos hoje? Eu acho que hoje nós estamos num momento muito difícil na história do Brasil, por dois motivos. Primeiro, porque não há esperança. E um povo sem esperança é um povo que morreu. Isso me deixa muito preocupado quanto ao Brasil em si e eu como brasileiro. Nós estamos sem esperança, um povo sem nenhuma esperança. Porque no passado nós tínhamos as ideologias. Havia os de esquerda que defendiam suas posições, certas ou erradas, mas defendiam, e a direita defendia suas posições, certas ou erradas. Hoje nós não temos mais nada, é uma massa frágil. Não temos lideranças, não temos personalidades, temos uma fragilidade moral exposta de uma forma agressiva. Então o Brasil nesse momento vai muito mal e eu confesso que tenho uma grande preocupação para o futuro do Brasil nesses próximos anos. Não é pessimismo isso é racionalidade. Não é pessimismo, é analisar. Todos nós que olhamos o Brasil em torno de nós, a nossa realidade, os nossos salários, a nossa miséria na saúde, na educação, sabemos que as esperanças são mínimas nesse instante no Brasil. Óbvio, o país vai superar tudo isso. O Brasil é mais forte que alguns que quiseram destruir as esperanças brasileiras. Mas nesse momento nós estamos num momento extremamente difícil. Ainda voltando àquele episódio, que é um episódio decisivo, houve um descompasso. O senhor me parece que ficou muito irritado com os setores da mídia ou com a mídia. Qual era o descompasso entre o que o governador Cláudio Lembo estava vendo e o que estava sendo noticiado? É um grande problema da mídia e
particularmente a mídia eletrônica. Naquela época não havia internet. Começava o telefone celular, que foi um objeto de comunicação entre as pessoas e criou também um grande pânico. Mas a mídia eletrônica, a TV particularmente... O senhor está se referindo? A televisão privada, ela tem interesse comercial e ela coloca então as grandes imagens todas as vezes novamente através de vídeo. E isso é um grande problema, porque aquilo que passou há algum tempo atrás volta no presente como uma realidade atual. E isso cria um sentido psicológico muito amargo na população, muito perigoso. Mas especificamente o que o irritou tanto ali? Qual foi o fato objetivo que ele deixou? A reapresentação do mesmo problema durante semanas de forma igual. Como se tivesse acontecendo. Como se estivesse acontecendo naquele instante. Era a vídeo e o que não mostrava. Hoje, felizmente, já costuma se colocar ao vivo, em vídeo ou amostragem. Isso já melhorou um pouco. Mas, de qualquer maneira, a televisão é muito forte. Ela cria problemas muito sérios nas pessoas. Mas isso é interessante entender até numa pessoa com a sua vivência, com a sua história. Essa ruptura que o senhor disse é algo que já vinha se dando, ela tem outros fatores ou o fator realmente foi a tomada de consciência do que era? Tomada de consciência não se toma num só dia, num momento específico, a não ser por um ato de insanidade. Claro que o ser humano que vive vai somando experiências e recebendo o mundo exterior. E depois ele trabalha, ele processa e percebe que nós estamos vivendo em momentos extremamente difíceis e que tem que ter uma solução efetivamente profunda do que está acontecendo no país. O senhor se referiu ao PCC, essas organizações, como uma pequena organização ou menor do que dizem que seria. Mas eu acho que é constatável que organizações várias hoje ocupam centenas, se não já milhares de territórios, cidades. Sim, com muitas denominações. Com muitas denominações, quer dizer... Não serão criações artificiais também? Também não pode ser criações artificiais? Artificiais... Pode haver a criminalidade, sempre houve, mas não é no nível que se coloca. Mas ocupam territórios que não são ocupados. Sim, em algumas cidades. Em São Paulo não ocupa. Tem lugar que a polícia não entra. Em São Paulo eu não acredito, acho que entra em todos os lugares. Não faço isso como paulista, falo como alguém que... Em São Paulo eu acho que a polícia entra em todos os lugares que queira, principalmente a polícia militar. Onde o Estado e a sociedade erraram permitir que isso ganhasse essa dimensão que ganhou? Por exemplo, Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil já estão assistindo. São Paulo. Eu acho que nós erramos. Primeiro, nós não temos coragem de assumir a nossa pobreza endêmica. O Brasil é um país endemicamente pobre. Dirão que o senhor é um perigoso bolivariano, esquerdista. E aí que está o grande perigo, essas tolices de não se perceber que é preciso analisar a América Latina como ela é, a partir de Bolívar, que era um romântico, e a partir de outros grandes pensadores que imaginaram a América Latina. Eu tenho me interessado na velhice pela América Latina e sei que tem pensadores notáveis. O Sarmiento na Argentina, o Alberdi na Argentina, o Maldonado no Equador, e assim vai, o Abelos no Chile e na Venezuela. Tem gente notável que pensou a América Latina como ela deve ser pensada. E, infelizmente, hoje há temor de mostrar a América Latina e estudar a América Latina. As elites têm um medo, ficam de costas, ingenuamente, ridiculamente. Somos todos iguais na América Latina. Somos todos miseráveis e alguns vaidosos. Sempre teve a elite, a senzala e a elite da América Latina. Isso é grave. Sempre houve o crioulo dos espanhóis e o mameluco, aquele autóctone, aquele que nasceu na terra. Isso é grave. Temos que pensar em somar, fazer solidariedade, que não houve. Sabe, a bolsa. Se nos fizer uma reforma tributária como deve ser feita, o país será sempre essa miséria e essa falsidade. O senhor que convive tanto com o que o senhor mesmo chama de burguesia, que conhece tanto por... Convivi. Conviveu tanto, porque dali por diante o senhor foi... Eles se afastaram. Eles se afastaram. A denominação os afastou. Eles se afastaram. O que é a cabeça
da elite brasileira no cotidiano? O que é? Era, na verdade, mercantilista. Sem generalizar, mas se referindo a essas pessoas ou esses grupos aos quais o senhor se refere. Eu diria que o brasileiro é, acima de tudo, mercantilista. Vem da nossa raiz portuguesa e nós somos patrimonialistas e mercantilistas. O que é um patrimonialista para quem eventualmente não esteja... Quer usar o Estado para si próprio, usar o Estado como instrumento de acesso à riqueza, mas não se preocupa com o entorno. É só ele, aquele que quer amealhar, e eventualmente sua família. São famílias, mas não a sociedade como um todo. O brasileiro não tem sentido de coletividade. É isso que eu acho. E precisa haver. Se nós não pensarmos dessa forma, nós vamos ter sempre um país com conflitos muito grandes, se não físicos, reais, mas ao menos emocionais, o que é grave. Mas o senhor vê nesse estágio do Brasil, do ponto de vista educacional, e quando eu digo educacional não me refiro apenas à escola, me refiro a tudo, mídias, etc. Sim, claro. A possibilidade de darmos um salto? Não, não vai se dar salto. Eu não acredito em salto, eu acredito em evolução. Eu acho que estamos evoluindo. Acho que uma série de elementos fazem com que o brasileiro passe a pensar. O próprio sofrimento. Eu acho que o sofrimento que todos nós temos, uns mais, outros, de ordem econômica e de ordem pessoal, faz com que o brasileiro vá ter que pensar. Ele não vai poder continuar elegendo imbecis e ladrões. Ele vai ter que pensar. A não ser que ele queira se auto-exterminar. Eu não creio que nós brasileiros queremos nos auto-exterminar. Temos que pensar antes de votar. Esses imbecis e ladrões o senhor localiza basicamente em algum ou está espalhado? Também localizados, muitos em Brasília e por todas as províncias da Federação. Todo estado da Federação tem seu imbecil bem-sucedido. É notável o Brasil. Bem, agora a gente vai fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho no TVE Entrevista Especial. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o jurista e ex-governador de São Paulo, Cláudio Lema. O senhor acha que ainda tem sentido, depois de falarmos de organizações criminosas, etc., e tráfico, o senhor acha que ainda tem sentido essa política antidrogas que o Brasil segue executando com essa pilha de mortos? Eu tenho tido uma preocupação muito grande sobre o tema. Tenho pensado excessivamente sobre o tema. Confesso que eu sempre achei que deveria se combater a droga. Hoje, em função da difusão que aconteceu na sociedade, particularmente na juventude, eu imagino que devemos pensar em novas políticas. E talvez ele tenha que usar direito comparado, irmos ao Uruguai, é uma experiência pequena, não sei se alvissareira ou não. Os uruguaios nem todos estão contentes, mas há uma experiência. Portugal e outros países da Europa. A Holanda retroagiu, mas precisaria se pensar. Nós estamos muito fechados em dogmas brasileiros e acho que temos que repensar o tema. O senhor está se referindo a alguma espécie de legalização. Exatamente, pensar onde se com teria equilíbrio. Tipo, imposto, cobra na farmácia para tratar esses milhares de zumbis que estão pela cidade. Como o Uruguai tem feito. Que é o exemplo mais próximo aqui do nosso, no Cone Sul. O senhor é um jurista, é um advogado experimentadíssimo, é um político muito vivido. Como o senhor vê a chamada Operação Lava Jato e suas decorrências? Sua pergunta é muito difícil de ser respondida. Alongue-se. Em primeiro lugar, obviamente que é a jurisdição brasileira que está sendo exercida. Mas me preocupa muito o exercício da jurisdição brasileira por um único juiz de primeira instância. Particularmente um juiz que já demonstrou que tem posição. Isso me preocupa demais. Tem posição, que o senhor diz o seguinte? Uma posição político-partidária. Tem um lado. Ele tem um lado. Isso me preocupa muito. Eu vejo que um partido e seus membros tem sido objeto de análise, de processos. PT. O PT. E, do outro lado, os outros partidos que também praticaram as mesmas ações, ninguém é analisado. Ou quando é analisado, é tardiamente, com prescrição à vista. Então, eu confesso que me preocupa muito. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu confesso também a minha grande preocupação no desmonte da indústria brasileira.
Primeiro, os empreiteiros que sempre foram extremamente vulneráveis moralmente. Não vamos ter sonho. Empreiteiro sempre foi um problema no Brasil. Desde Roma antiga, aliás. Desde Roma antiga. Tem a famosa piada que desde Roma o empreiteiro é assaltante dos cofres públicos. Passando pelos nossos durante muitos anos, durante Brasília. o Império, etc. Brasília agora, mas o passado militar. do Império. E não vamos entrar porque aí vamos dar muitos nomes do passado. Então isso me preocupa muito, porque está desmontando o que nós tínhamos de razoável tecnicamente. Dando uma pausa, eram na verdade multinacionais que estavam em 25, 23 países, cada uma dessas grandes empreiteiras. Exatamente, em toda a América Latina, algumas delas, e na África e até nos Estados Unidos. Isso me preocupa e não sei se não há um interesse externo e uma ingenuidade de alguns que eu acho interessantíssimo um fato. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que, quando quer dar entrevista, vai para Harvard, vai para Cambridge, na Nova Inglaterra. O ministro de primeira instância vai para Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Vai ser homenageado agora na Câmara Americana. Isso em Nova York. E com bancos e a Petrobras, o que é incrível, pagando cotas de $26 mil para patrocinar então, eu confesso que isso me deixa um pouco preocupado. Não tenho motivo de ter alguma insinuação, mas tenho motivo para ficar preocupado como brasileiro, porque alguém brasileiro é tão chamado para dar entrevistas em Cambridge e em Nova York. Por quê? Não sei. Mas é uma coisa que deve ser interrogada e o futuro tem que responder essa questão presente. Tem pensadores como o linguista Chomsky, dezenas, que veem nesse caso, na verdade, uma interferência externa dos grandes negócios. Há outros setores com os quais o senhor esteja preocupado ou atento em relação a esse mesmo tipo de raciocínio agora? Eu acho que hoje os partidos não fazem política. Os governos nacionais não fazem política. Quem faz política é o mercado. Isso toda a gente sabe que a dominação do mercado é total, é plena na mentalidade das pessoas e dos estados nacionais. Então, eu fico preocupado com o Brasil. Não está havendo uma interferência excessiva de mercados externos, de mercados centrais, num país periférico como o Brasil, que estava crescendo excessivamente. Eu sinto isso, mas não tenho uma resposta. Pelo que se diz, só nesse setor de empreiteiras, entre empregos diretos e indiretos, mais de 1 milhão se foram. Nesse ponto. E a carne? O grande exportador de carne. O episódio da carne. É muito grave. Eu não entendi. De repente, como num passe de mágica, a carne brasileira tem seus problemas. O setor financeiro, o senhor vê algum risco? Bancos? Interessante. Ele foi preservado até agora. Mas começa a se ver nos grandes jornais muita crítica ao setor financeiro. É estranho. Ele efetivamente ganhou, e muito, com os seus spreads, mas de qualquer maneira é um setor muito sólido, com dois grandes bancos brasileiros e 2 bancos estatais brasileiros, portanto 4 grandes bancos brasileiros, e passou a ser objeto de uma certa pressão. É também interessante. Era o último setor que não tinha sido atacado. Ou seja, o Brasil não é uma ilha isolada Ao dos contrário. Movimentos geopolíticos do planeta. Claro que não. E está sendo visto isso para quem tem olhos de ver. Tá. Objetivamente falando, como o senhor vê a atuação de alguns personagens que estamos falando deles, que estão todos os dias na mídia? O juiz Moro, o juiz Breta, o procurador Dallagnol e esses procuradores vários de Curitiba. Não estamos descurando da necessidade de se apurar a podridão do sistema político, partidário, empresarial do Brasil, que é uma constatação. Mas como o senhor vê a atuação? 2 pontos. Eu sou velho e os velhos advogados tinham uma visão dos juízes muito sóbria. O juiz só falava nos autos. Só falava na hora da sentença. Só. E isso é do direito internacional. O Piero Calamandrei, um italiano liberal, ele dizia, tem um livro clássico sobre o advogado, o juiz visto pelo advogado, e que o juiz não fala a não ser nos autos. Ele tem que ter sobriedade, tem que ter equilíbrio. Na hora da sentença.
na hora da sentença. Ele não tem que ser uma figura que se expõe. O juiz tem um pouco de missionário, tem um pouco de sacerdócio. Mas o juiz brasileiro virou uma vedete. Todo dia ele dá entrevista, todo dia ele fala, todo dia ele agride alguém e tem prazer de agredir. Então, eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está equivocada. Os meninos do Ministério Público, então, que são muito jovens, e isso é um grande problema, são muito jovens, a juventude nem sempre tem a experiência da vida, também dão entrevistas a todo momento e se expõem de uma forma excessiva. E, acima de tudo, o que me deixa profundamente surpreso são os vazamentos. Se é segredo de justiça, por que vai parar na tela de uma televisão? Eu não entendo. Alguma coisa está errada nisso. E aí o Conselho Nacional de Justiça silencia. E o Supremo Tribunal Federal silencia. Algo está errado nesse país. Não, tem um episódio clássico nesse processo todo, que é o vazamento da conversa da presidente Dilma com o presidente Lula. Que era em parte ilegal, porque foi gravada além do tempo e que o próprio juiz vaza. Exatamente. E ali não era uma conversa privada de um presidente da República com um ex-presidente. Então, eu confesso que eu ando preocupado com o Poder Judiciário brasileiro e o Ministério Público brasileiro. Está saindo dos seus limites. Mas o senhor acha que o Supremo tem tido que papel nisso? Ou que ausência tem tido nisso? Supremo e STJ? É uma coisa gravíssima. Porque nós, brasileiros, sempre tivemos um instituto que dava equilíbrio ao país. O poder moderador do Império, que era interessantíssimo, que foi examinado muito sobre visão histórica, sociológica, jurídica. E o Supremo substituiu o poder moderador do Império, desde o começo da República, desde 89, como o Instituto Moderador, o poder moderador da República. Infelizmente, os 11 ministros do Supremo tornaram-se 11 repúblicas autônomas. Ilhas Que falam que cada um fala o que quer e não fecha o pensamento comum. Primeiro ponto. O segundo ponto, que me deixa muito preocupado, é que as opiniões são muito antagônicas. Há um antagonismo incrível, inclusive de natureza pessoal, que não é possível. Eles teriam que ser exemplo de equilíbrio, de bom senso, deviam ser exemplo de civilidade, ou seja, de tratamento educado. E, no entanto, se agridem como se fossem primitivos, bárbaros. Sabe, chegou a ser um momento que o Supremo Tribunal Federal do Brasil e as suas decisões é como Mona Lisa, cada um entende como quer. Aquele sorriso eu não sei o que é. Cada um entende o Brasil como ele quer. É a Mona Lisa. E o senhor acha que isso tem a ver com... O senhor acha que é transparência ou não a transmissão direta? E mais, se eles estão excessivamente suscetíveis a um poder ainda maior, que é a chamada mídia de massa? Eu não sei responder, eu acho o seguinte, é uma situação extremamente complicada. Televisionamento de sessão do Supremo só tem no Brasil. É como a jabuticaba. Só tem no Brasil. Agora, é bom ou mal? É bom porque a cidadania já sabe que os ministros são 11 seres humanos, não são deuses. São seres humanos como nós, que falam tolices e falam coisas sábias. Isso já é muito importante. Sabe-se o pensamento até político de cada um, porque a TV é uma coisa infernal, porque ela vai na alma das pessoas. Agora, será que é tão bom se os americanos não têm segredo nas suas decisões? A Alemanha é secretíssimo, é uma coisa, conheço a teoria da Alemanha, é muito secreto, muito fechado. Outra coisa, não tem voto vencido, aqui tem voto vencido, então o voto vencido ele se sente heróico, é heróico mesmo o voto vencido, mas não para o grande público, devia ser no interior do comitê que funciona. Essa transmissão, então, tudo isso tem que ser pensado. Essa transmissão eventualmente os deixa muito suscetíveis ao poder hegemônico, midiático. E a vaidade. Nós, seres humanos, somos muito movidos pela vaidade. O ser humano é profundamente vaidoso e gosta de aparecer. A TV permite que ele apareça, ele sabe que está aparecendo na televisão. Um dia um ministro me disse, eu preciso trocar todo dia de gravata porque eu vou para a televisão. Foi um ministro que me disse isso. Portanto, eles devem ter muita vaidade pessoal, inclusive de gravatas.
Como advogado, como jurista, como é que o senhor vê a condenação do ex-presidente Lula no caso do famoso triplex? Eu vejo sobre dois aspectos. O aspecto político, uma tristeza profunda. Porque o presidente Lula foi uma figura que nasceu numa greve que eu participei como representante de um partido político, Partido Popular, do Tancredo Neves. Eu fui como representante do partido porque ninguém queria ir. E naquela época, eu nunca esqueço, na Vila Euclides, que já está esquecida, mas eu não esqueço, sobrevoava a Vila Euclides um helicóptero do Exército para assustar quem estava reunido, com uma metralhadora aparecendo, inclusive, mas não ia atirar, não havia interesse em atirar e nem fariam isso. O militar brasileiro tem muito bom senso, muito mais que os paisanos, diga-se de passagem. Então o helicóptero passava lá por cima da Vila Euclides. 40 anos depois daquele episódio que era heróico, o Lula era uma figura que estava rompendo os privilégios, rompendo um passado colonialista amargo do Brasil, eu vi um helicóptero levando ele, Lula, presidente da República, preso para a Polícia Federal de São Paulo e para Curitiba. Isso me deixou muito triste. É a percepção histórica. Histórico, muito triste. Eu nunca pude imaginar um presidente da República do Brasil preso. Eu sabia a história do Washington Luiz exilado, sabia a história de Getúlio morto no suicídio de uma forma heróica. Collor. Collor. Collor não é herói. Collor é uma figura menor da história. Por favor, isso não atrapalha as minhas figuras históricas. O Collor, e ver o Lula preso me deixou muito triste. Esse é um ponto. Então, da sua pergunta. Segundo ponto, a sentença em si, eu não conheço os autos. Mas como advogado velho, eu não vejo nenhum sentido formal em condenar o presidente pelo aquele maldito apartamento, aquele triplex vagabundo, porque ele não comprou. Ele teve a ingenuidade de ir visitar o apartamento. Se queriam oferecer o apartamento ou não oferecer, não tem prova. Então, a partir de suposições, condenar um ex-presidente... O senhor tem que ter a escritura, a chave, etc, etc. Eu não sei se ele ia querer ou não o apartamento. É tão ruim o apartamento que ninguém quer comprar, deve ser ruim. Então, eu não estou entendendo o que aconteceu. Eu não posso, por suposições e indícios, levar à prisão o presidente da República e em prisão ainda, que é uma carceragem da pior espécie, porque é o isolamento total. E essa semana, essa coisa dos dois pesos e duas medidas, semana passada apareceu, a propósito de institutos, apareceram e-mails Marcelo Odebrecht, com pedidos atribuídos ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para o seu instituto. Isso acho que em relação ao que o senhor disse no começo, de se enxergar de um lado e não se enxergar de outro. Aí eu me lembro bem a grande figura do inglês socialista, George Orwell, que uns são mais iguais do que os outros. O Dr. Fernando Henrique agradou a burguesia e foi recebido pela burguesia, então pode receber dádiva dos empresários, não tem mal nenhum. O Lula, coitadinho, um operário que teve a ousadia de querer ser burguês. Então o erro é do Lula. Ele devia saber que ele nunca seria recebido. Ele foi, na verdade, usado. E isso é triste, muito triste. Eventualmente ele vai assistir lá na sua cela esse programa e eu diria que tristeza ele ter sido envolvido da forma que foi pela burguesia. O que o senhor acha que depois da condenação o Lula tinha alguma alternativa? Ele teria uma outra alternativa além de estar lá onde está agora, na cadeia em Curitiba? Não sei. É uma pergunta muito difícil para ser respondida, porque é muito subjetiva. Só ele pode responder e os amigos dele, os companheiros dele. Aqui, só entre nós dois aqui. Então, eu diria entre vocês, nossos amigos baianos, que eu acho que o Lula errou. O Lula devia ter ido para uma embaixada. Ele não podia se entregar. Um líder não se entrega. Ele aceitou, como todos nós pequenos burgueses, a justiça, que não sei se é justiça ou injustiça, que fizeram com ele. Ele aceitou. Então ele é fraco, foi fraco. E as pessoas fracas não são bem recebidas pela sociedade. Então, colocando-se, já que o senhor está tocando nesse assunto, de dizer que acho que o Lula deveria
fazer a resistência fora do Brasil, se eu estou percebendo direito. Ele não tinha condições porque o brasileiro não se revolta. Nós brasileiros somos muito sábios, não vamos morrer por ninguém. Tem até um ditado que diz que o bom cabrito não berra. Não berra. O brasileiro não vai morrer pelo Lula, e não morreu pelo Getúlio, e não morreu por ninguém. E não vai morrer, portanto, pelo Lula. Então, o que ele tinha que fazer um ato heróico qualquer, não sei qual, também não sei. A história me diria que ele teria que ir para uma embaixada e ficar fechado na embaixada. Agora, se entregou, vai então, ficar preso. O que o senhor diria sobre o Zé Dirceu, colocando isso no lugar dele? O Zé Dirceu. O Zé Dirceu também, veja que é interessantíssimo. Ele se entregou, todos se entregaram com a maior facilidade. Nunca viu se entregar, líder político se entregar com tanta facilidade como foram os líderes do PT. O Zé Dirceu, o Genuíno, o Lula, e assim vai. O Palocci. Veja, o mal deles é que todos se interessaram por dinheiro. Eles não se interessaram. O Lula se interessou pelo Brasil, tenho certeza. O Lula tinha boa vontade, queria acertar, mas se envolveu pela burguesia. O senhor está dizendo que as campanhas, em resumo, que todas as campanhas do Brasil são financiadas da mesma forma. Foram. E que eles não poderiam financiar as suas campanhas dessa mesma forma. Diferente. Devia ter ido para o dinheiro do povo, com bônus popular, como faziam os partidos de esquerda na Europa em determinados momentos. Depois se perderam também, mas o francês, o italiano, houve uma época que se mantinham com bônus popular, com não festas Caixa populares. 2. Não Caixa 2. Eles gostaram da Caixa 2. Mais uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Voltamos já. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o professor e jurista, que também foi governador de São Paulo em 2006, Cláudio Lembo. O senhor vê a perspectiva de mais alguma intervenção, Brasil afora, em outros estados, e isso poderia ameaçar as eleições este ano? Tenho medo. Tenho temor, porque você vê, no Pará nós estamos com uma crise policial muito grande, agora, nesse momento. Temos crise policial nos vários estados do Brasil. A qualquer momento pode haver uma ruptura maior nas grandes cidades brasileiras. E aí a minha preocupação é que não os militares em si, mas os paisanos, os civis, aproveitando a situação, possam decretar um estado de defesa. O senhor está se referindo ao presidente Temer? Ele ou o grupo dele, ou pessoas próximas a ele, ou quem seja. E isso pode acontecer eventualmente. É uma hipótese amarga, mas nós temos que ter sempre ela presente, porque houve intervenção direta no Rio de Janeiro, que me parece que tem sido muito amarga. E o Exército não ingressou como se imaginava. É bom que as pessoas não têm percebido a intervenção no Rio de Janeiro. No início, Brasília queria uma intervenção total com tropa na rua, como aconteceu na Copa do Mundo, como aconteceu nas Olimpíadas. O general sabiamente disse: eu vim para gerenciar, não para ocupar as ruas. E não tem havido exército na rua. Raramente aparece uma tropa que vá fazer... Porque eles perceberam que eles estavam sendo usados pelos civis, que aquilo foi um uso pelos paisanos do exército. E eles são sábios bastante, estudam o Estado-Maior, não são ingênuos. Perceba que aconteceu alguma coisa estranha no Rio de Janeiro. Não é aquela euforia inicial, vai para a tropa para a rua, vamos fechar, nada disso. Vamos gerenciar. E efetivamente só estão gerenciando e não estão em choque direto com a sociedade. E eles teriam, com jovens soldados, como ocupar cidades, tantas cidades? Não tem como. O senhor vê a hipótese de uma intervenção mais ampla do que essa que nós estamos tendo agora no Rio de Janeiro? E mais, os militares têm hoje apetite e condições objetivas para fazer isso? A sua pergunta tem várias variáveis, muitas variáveis. Primeiro, o militar é, acima de tudo, patriota. Se existe alguém patriota, você pode dizer que o patriotismo é uma coisa superada, é do século XIX.
que as nações já não existem, assim, acabamos de dizer que o mercado domina todos os estados nacionais. Mas o militar ainda é o velho patriotismo de acreditar no Brasil, acreditar na bandeira, acreditar nos valores, acreditar até no catecismo positivista ainda, como se estivesse com o Benjamin Constant proclamando a República e o Deodoro em cima do cavalo. Então, eu acho que os militares acreditam no Brasil e eles estão muito preocupados com o Brasil. Não tenho tido contato nenhum com o militar, mas tenho certeza, pelo conhecimento do passado, mas mudou muito o Exército também, particularmente o Exército, que eles têm o interesse pelo Estado Nacional Brasileiro. E isso eu não tenho dúvida. Esse é o primeiro ponto da sua pergunta. Segundo ponto, eu creio que eles não têm apetite de participar de um golpe militar, porque sofreram demais. Eles tiveram que recuar nos anos da redemocratização, recuaram para o interior dos quartéis e foram muito agredidos por aqueles que os apoiavam um dia antes. Isso que é doloroso. Chamada elite empresarial, etc, etc. Exatamente. E os meios de comunicação que os apoiavam um dia antes, no dia seguinte fizeram grandes documentos mostrando que tinham sido sempre democratas. Um cinismo nacional brilhante. Os meios de comunicação. Os meios de comunicação. E o terceiro ponto que eu acho ainda sobre os militares é que eles ainda são queridos pelo povo. Eu não tenho dúvida que se alguma coisa o povo ainda acredita e tem um certo respeito, é pelo militar e sua farda. Então, eu não sei o que pode acontecer. Lula preso, se continuar preso, quem o senhor acha que tem chances reais? Ciro, Marina, Joaquim? Olha, confesso que tenho analisado os candidatos todos, não vejo ninguém empolgando a sociedade. Nesse momento, falta ainda um período para a eleição. Quantos meses? 3, 4 meses faltam para a eleição. Não vejo, nesse momento, é possível que o Bolsonaro seja mais presente que os demais, por uma série de fatores. Vejo alguns candidatos muito enfraquecidos. Por exemplo? O Geraldo Alckmin é um. O Geraldo Alckmin ficou fechado em São Paulo, não conseguiu se tornar uma figura nacional, não está crescendo como devia nas pesquisas. Então, eu acho uma figura que está numa posição muito lateral, muito marginalizada. A Marina Silva acho que já falou o que tinha que falar. Agora as árvores não respondem mais. Ah, o quê? As árvores não respondem mais. Isso é coisa de magia, e a magia tem um período não tão grande. Então, eu não acredito. O Ciro é inteligente, mas é muito vulcânico, e o Brasil não tem vulcão. Deus não nos deu vulcão, felizmente. Deu outras coisas, mas não deu vulcão, é aquela piada famosa. Não é? Joaquim. Não acredito no Joaquim. Ele é muito nervoso, muito tenso, e o povo percebe isso no político. Mas pode acontecer dele crescer. Ele pode crescer. E o PT? Vejo o PT numa situação muito dramática. O PT sempre girou em torno de uma figura, e é ruim girar em torno de uma figura. É o populismo. E o populismo sempre é um fim mau. O PT teve um mau fim porque só tinha um líder, não tinha dois, não tinha três, não tinha um coletivo. Era um homem. O homem decidia tudo. Olhava, vai ser esse candidato, aquele não vai ser, etc. Então, eu acho que o PT hoje não tem candidato. E não quer apoiar ninguém, porque quer ter hegemonia. Então, eu acho complicada a situação do PT. E que o senhor falou em militares, que impressão lhe causa Bolsonaro? E o que ele significa, ou significaria? O Bolsonaro, na verdade, não é o típico militar, o clássico militar. Primeiro, ele foi até capitão só. Ele não chegou às 4 estrelas famosas de general e nem 3 estrelas de general. Ele foi capitão. E agora eu me lembro uma piada muito boa do ministro Goberido Couto Silva, um militar que era um gênio da raça, como disse, era baiano, o Cláudio, não era? Ele que dizia que o Goberido era o gênio da raça. E era mesmo, porque era inteligente, entendia o Brasil. Um dia eu perguntei ao Goberi, na intimidade, como estamos fazendo agora, o Hugo Abreu pode ser presidente da República? Você ficou louco? Ele me respondeu. Por quê?
É paraquedista, seja um sujeito que pula lá de cima, com uma porcaria, vai ser presidente da República do Brasil. Então, Bolsonaro é paraquedista, eu tenho muito medo. E o que ele significa? O que ele encarna? Um paraquedista, um cara de uma coragem física imensa, mas perigoso, porque ele vai cair em qualquer lugar. Mas quem ele representa? Há o ódio atual contra os políticos. Ele se mostra antipolítico, anti-PT, anti-Lula. A onda é essa e ele representa essa onda. Quando o chamam de fascista, de fascista, o senhor enxerga isso nele? Acho que não, porque ele não tem uma doutrina. O fascismo tinha doutrina. Tendo vivido o que já viveu e visto o que o senhor já viu, como é que o senhor vê a arquitetura e o poder e o exercício da mídia no Brasil? Gravíssimo, porque ela está muito dogmatizada, está muito unilateral. Isso me assusta muito. Como ela só tem uma linha de direção, nós não temos capacidade de fazer dialética, o bom pensamento dialético, a síntese, para chegar à síntese. Só tem uma visão do mundo. Isso me deixa muito preocupado. Falta pluralidade. Falta pluralidade. O senhor fez parte do conselho curador de uma TV pública como essa aqui, Brasil. Que é a TV Brasil. A experiência, como é que o senhor vê essa experiência hoje? Eu acho é positiva. Eu acho que as TVs públicas, por ingênuas que às vezes parecem ser, elas são muito positivas porque elas abrem a visão das pessoas e, acima de tudo, elas preservam as culturas locais, as culturas nacionais. Elas não se tornam mera exposição daquilo que é internacional. Ela é a visão localista, isso é importante. Como o senhor viu, primeiro, o que o senhor pensava quando via aquelas passeatas na Paulista com as pessoas com a camiseta da CBF de amarelo? O que lhe vinha à cabeça? Como o brasileiro é ingênuo. Como o brasileiro é ingênuo. Aqueles que derrubaram a presidente Dilma pensavam que iam colocar moralidade no centro do país. Parece que não foi isso que aconteceu. Aqui na Bahia, por exemplo, o Gedel Vieira Lima participou das passeatas, etc. E certamente amealhou muito dinheiro. O que foi o impeachment nessa situação atual de descontrole? O Brasil é muito deformado, legalmente. Toda a América Latina, todos os países da América Latina, salvo a Argentina. A Argentina é meio deformada como o Brasil, mas os demais países são muito avançados politicamente. E todos têm o que eles chamam de juízo político. O juízo político é a sociedade retirando, fazendo recall, a chamada de quem está no poder. Mas não alguns, a sociedade. Ou então o próprio parlamento, porém, porque a pessoa não tem mais capacidade de administrar, porque a pessoa já não tem um respeito na sociedade, então é afastada. Tudo bem. É violento, mas é dentro da legalidade. O Brasil foi absolutamente imoral, porque o impeachment da presidente Dilma não tinha crime de responsabilidade. Ela podia ser má administradora, eventualmente. Tira-se no voto. É? Se tira no voto. Tira no voto. Ela podia ser antipática, não ser simpática. O Marcelo Odebrecht não gostar dela. Esse é o problema, mas não tinha crime. Então não podia ser afastada. Tanto que o próprio Senado teve vergonha, ou próprio... De caçá-la. De caçá-la. Ela tem direitos políticos preservados. Foi a demonstração da fraqueza dos políticos que não tiveram coragem de ir até o fim, porque ela não tinha culpa. Essa decomposição que se percebe claramente com cada juiz dizendo e fazendo como quer, primeira instância, agora mesmo, semana retrasada, semana passada, juiz desobedecendo uma decisão do Supremo. Isso tem a ver com o impeachment, quer dizer, o impeachment é a pedra angular, a presidência. Se você tocou no executivo, pode se tocar em tudo? Eu acho que é muito grave. O impeachment foi uma violência. Toda violência contra a legalidade leva a consequências, a fragilidade de todos os segmentos. Foi o que aconteceu. Eu tenho um episódio que me deixa muito amargo. Sérgio Cabral é um malandro, típico malandro, conhecido malandro.
irresponsável. Sabia-se que era já em 2010, mas tinha a Copa do Mundo, Olimpíada e negócio para faturar. Desde que nasceu é malandro, ele nasceu, é malandro, de DNA. O pai dele, coitado, está muito mal e, além do mais, pensava em música popular, etc. Mas era do Pasquim, fazia aquelas piadinhas de mau gosto que destruíram muito o Brasil. Mas tudo bem. Mas eu tenho uma coisa que o Sérgio Cabral me deixou muito também amargurado. Foi ele de algemas e calceta, algema de pé, calceta. Desde o Império não se usa mais. A Polícia Federal usou. Não podia. O Supremo tem uma súmula dizendo que não pode usar algema quando não é perigoso. Prenderam o Daniel Dantas. Ali não pôde. Lá não pode. Agora, não podia fazer isso. Aquilo foi humilhação. Aquilo foi pedido por alguém para fazer aquela humilhação. Aquilo não pode. O ser humano não pode ser humilhado. Isso é violência contra os direitos humanos, da dignidade da pessoa, de qualquer imbecil ter o respeito da pessoa humana. É um absurdo. E tem súmula do Supremo. Então, quem vale a súmula do Supremo? Quem vale o Supremo? Que não tomou atitude nenhuma contra aquela violência. Como o senhor vê a relação da elite econômica de São Paulo, do Sudeste, com o Nordeste, com o Norte? A relação econômica e o olhar. Eu acho que no passado houve um pouco mais de posições antagônicas. Hoje não. Acho que o Brasil hoje está bem uniformizado. Piorou, melhorou, eu não sei. Não sei nem decidir, mas acho que o Brasil hoje está muito mais coeso. Não há mais uma divisão setorial do Brasil. Ele se Mas tem integrou. um olhar. Sempre haverá, é normal, a fonética é diferente, isso faz com que possa ter... Às vezes de parte a parte. De parte a parte, mas não é como no passado. Não existe mais separatismo nenhum no Brasil. Tem brincadeirinha lá no Rio Grande do Sul, mas aquela brincadeira daqueles colonos alemães, brincadeira. Mas o Brasil se tornou muito mais íntegro. Um tema do momento, privatização, como é que o senhor vê? Privatização da Eletrobras, vendas do pré-sal e agora a negociação para a venda da Embraer. Olha, eu sou de uma época que havia orgulho de criar uma indústria nacional. Eu convivia um pouco com o presidente Ernesto Geisel e ele tinha um profundo orgulho de poder criar uma infraestrutura brasileira. E nós brasileiros tínhamos orgulho de que estávamos construindo a Embraer, a Petrobras. A Petrobras é uma conquista do nosso povo notável. Eu sou da época que os estudantes do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito de São Paulo, construíram com as suas próprias mãos uma torre de petróleo, o petróleo é nosso. De repente, alguém que não é meu parente, se diz parente, vende todo o pré-sal, que é uma conquista nossa, uma conquista notável, científica dos brasileiros. Os ingleses não conseguiram no Mar do Norte o mesmo sucesso que nós tivemos aqui no Atlântico Sul. Então eu pergunto, será que essa gente está certa ou eles estão vendendo o que o Brasil tinha, o que é o produto do trabalho, da angústia, do sofrimento de gerações de brasileiros? Estão sendo vendidos como se fosse sapato velho? Não é possível, alguma coisa está errada. Óbvio que estão vendendo a nacionalidade e ninguém diz nada. Todo mundo aceita, acha que maravilhoso, é o mercado que quer. Não tem nada disso. Precisa ter empresa estatal, tem que haver controle. Não pode haver uma Petrobras de ladrões, mas também não pode haver uma Petrobras privatizada e de ladrões externos. Estou começando a ficar muito preocupado. A propósito, como o senhor vê o governo Temer? Eu não vejo o governo, portanto não posso responder. Vamos fazer uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o professor e jurista Cláudio Lembo. Voltamos já. De volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o jurista e ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Como avaliar uma dinâmica econômica que tem ao mesmo tempo 14 milhões de desempregados, vendendo pedaços do país, como a gente falou há pouco,
E, ao mesmo tempo, comemorando pequenos índices de crescimento. Eu não vejo crescimento nenhum. Mas é o que a gente ouve, Ao contrário, os últimos números são extremamente amargos e mas eles negativos. anunciam como se fosse. Houve um momento em que se falava euforicamente no crescimento, voltamos a... E aí tem um ponto básico. Não vem com heroísmo, porque toda economia, do tamanho da brasileira, a economia que tem uma certa pujança, ela tem ciclos depressivos e depois ela retorna de forma muito suave para um patamar razoável. Portanto, não tem nenhum heroísmo, tem a realidade econômica de qualquer manualzinho vagabundo. Então, eu acho que não vejo nada otimista no Brasil. 14 milhões de desempregados é uma coisa patética. E, mais que isso, o que me assustou muito foi a reforma trabalhista, dentro dos 14 milhões de desempregados. Porque a reforma trabalhista podia ser feita, mas com mais cuidado, com mais sensibilidade. Eles criaram certas situações que me deixam profundamente preocupado quanto à preservação de direitos conquistados durante um longo período da história econômica brasileira. A legislação trabalhista brasileira era uma coisa notável, estava consolidada. Podia ter excessos? Tinha, então vamos resolvê-los. Mas quiseram fazer algumas situações novas que é cola da França e da Itália e da Espanha, onde não está dando certo. O povo francês está na rua, o povo italiano está nas ruas e o povo espanhol está nas ruas. Portanto, alguma coisa está errada. Tenho tido notícias de que na base tem juízes que não estão considerando a reforma. Que também é tudo grave, a lei, estando como inconstitucional. Os juízes não estão considerando a reforma como verdadeira, estão dando... Por exemplo, aquele problema da gratuidade que acabou, que agora o vencido, a sucumbência, paga. Como é que é para o nosso telespectador? O que é? Quando o trabalhador que apresentou a ação trabalhista contra o empregador perde, ele paga as custas e honorários advocatícios, a sucumbência. Isso é grave. O economicamente fraco fica muito frágil. Havia excessos. Os meus colegas advogados exageraram em dano moral, etc. Sim, é verdade. Mas eu acho que precisa ter um certo equilíbrio quando se pensa em grandes alterações. Falando disso tudo, nós estamos falando aqui. Qual é a responsabilidade dos meios de comunicação em relação a tudo que o Brasil vive hoje? Qual a dimensão disso? É muito grande, porque ele forma opinião pública. Ele cria momentos de emoção, e esses momentos de emoção não são racionais, são meramente emotivos. Isso é muito grave na democracia. Países como Inglaterra, Alemanha... Também sofrem o mesmo problema. Mas tem uma diferença. Mas tem a vantagem de ter TVs públicas. A Itália, então, tinha uma TV para cada partido no tempo da grande democracia italiana. Hoje também é má, mas na época boa ela tinha os comunistas, a democracia cristã, e assim ia. E era estatal. E é estatal. A RAI é a grande TV italiana. Mas tem as TVs públicas para a Alemanha, a Inglaterra, financiadas pelos próprios... Por nossos contribuintes. Regulação econômica da indústria da comunicação, há uma reação muito grande. O artigo 220 da Constituição está aí, que ninguém mexe. Que diz o quê? Diz que tem que ser regulamentada os meios de comunicação. Não pode haver monopólio. Voltando ao começo, o senhor sentiu isso na pele naquele episódio do PCC? Muito, e particularmente a agressividade de alguns donos da mídia eletrônica do Brasil. Especifique, por favor. O senhor quer saber quem foi? Por exemplo, eu fui muito destratado por um menino chamado William Bonner. Foi muito deselegante, não comigo, mas com o governador de São Paulo. Ele queria ser autoritário, ele queria que o exército assumisse São Paulo. E isso ao vivo no jornal dele, com repercussão nacional. Foi uma pena, porque não se faz isso. Não se pode impor publicamente a ninguém, principalmente a um governador eleito, pelo voto popular, algo que não seja a expressão popular e que seja a vontade unilateral de alguém. O senhor tocou numa questão que é importante, que é a coisa da questão dos governadores e suas polícias. Não lhe parece episódios no Ceará, que mesmo na Bahia, em vários lugares se teve
em que governadores são quase que postos contra a parede. As PMs não viraram, de uma certa forma, uma espécie de guarda pretoriana, um poder extraordinário? Não. Porque tem uma visão de defesa da propriedade do Estado, mas não aquela visão de atendimento ao cidadão. As PMs têm hierarquia. Quando acontece algum episódio, porque também deve ter culpa da autoridade. Porque a PM sempre tem hierarquia, tem disciplina e ela costuma ser bastante cívica. Pode acontecer que as PMs, por vezes, tornam-se corporações fechadas. Aí é perigoso. Tem contaminação, as milícias do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma contaminação evidente. Das PMs, mas a PM, a do Rio eu não conheço profundamente. Sei que a Polícia Civil do Rio é muito boa, eu não sei a PM, sinceramente. A de São Paulo, a PM é muito boa. Tá. O senhor, se eu não me engano, também sentiu ali a falta, naquele episódio, do apoio do PSDB, em especial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro do senhor, em conversas nossas, o senhor se referindo. Mas esse senhor não apoia ninguém, só apoia a si próprio. Ele acaba de lançar agora um livro... Que ninguém vai ler. Qual é a grande figura com quem o senhor conviveu, se viu na política brasileira nesses seus 83 anos? Aí tem muita gente boa. Tem um baiano que eu tenho grande admiração, Josafá Marinho. Gostava muito do Josafá Marinho como homem culto, constitucionalista de bom nível, equilibrado, bom senso, um homem realmente como não há no presente. O senhor citou um baiano, eu me vejo levado a citar um outro baiano que o senhor conviveu tanto na Arena como no PDS, como no PFL depois, que é o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. Como eram suas relações? Como é que o senhor citava? Normais durante muitos anos, sem nenhuma intimidade e nenhuma agressão. Quando eu fui governador, ele agrediu em função do PCC. E o que é que o senhor... Aí eu respondi muito duramente e aí tivemos um atrito. Nos traduza os diálogos, por favor. O diálogo era o diálogo inevitável. O Antônio Carlos Magalhães, ele era senhor de engenho, eu era da senzala, é uma questão óbvia, e aí ficou claro. Agora, tem mais gente. Um homem muito honrado, extremamente honrado, Aureliano Chaves. Ele podia não ser um brilho intelectual. O Aureliano Chaves. O senhor foi candidato a vice dele na eleição de 89. Ele era um homem absolutamente honrado e patriota. Acreditava no país, acreditava nos valores nacionais. Quem mais? Tem mais gente boa. Os militares você não quer, você pediu civis. Militar, eu acho Ernesto Geisel a grande figura. Quem? Ernesto Geisel. Foi um homem que redemocratizou o país, tinha coragem e era patriota. Acreditava no Brasil, acreditava numa industrialização. O que o senhor pensa verdadeiramente da ditadura? O senhor acha que é necessário ditadura? Não acho que a ditadura seja necessária. Porque, na verdade, 64, na verdade, vem impulsionada por mídias e empresários. Principalmente empresários, né? Quem fez 64 foram os empresários, não foi o povo. O povo, quando muito, mesmo a classe média que derrubou a Dilma. Ela é perigosa, ela é muito competente. A mesma classe média que derrubou a Dilma fez 64. Fez 64. Junto com os empresários também. 64 sua tropa. Aqui não. Aqui só os meios eletrônicos, só a televisão. A leniência do judiciário, que aceitou certas jogadas, tipo, por que Eduardo Cunha teria sido afastado depois e não antes de pôr o processo para andar? Foi usado. Outro que foi usado, né? Como usaram pessoas. E continuam usando. É interessante, eles são competentes. O que temos pela frente? Uma eleição, se houver. E se houver, vamos ver o que acontece. Mas o senhor realmente teme que não aconteça a eleição? Temos sim. Acho que as variáveis são tantas e a situação é tão frágil politicamente que eu temo. Mas me dê exemplos, por exemplo, o que Eu coloquei as situações das polícias nos vários estados do Brasil. A miséria presente nos grandes municípios brasileiros. É uma tragédia humana da pior proporção, a queda do prédio. O prédio no centro de São Paulo. Aquilo, São Paulo é um prédio caindo por inteiro. A riqueza de São Paulo é uma falsidade, é uma aparência, não existe. Portanto,
Que o ex-prefeito Dória referiu-se, na verdade, a uma ocupação. Cidade linda. Ele disse que foi uma ocupação feita por uma facção criminosa. Falou que é uma ingenuidade, uma grosseria, não tem cabimento. O senhor acha, a propósito, falando de São Paulo, que ele tem chance de se tornar governador de São Paulo? É complexo, não saberia responder hoje. Possibilidade tenho, a não ser que cresçam outros candidatos. Nesse momento seria ele. Qual a sua relação com a Bahia, além desses dois líderes políticos que o senhor citou, Josafá e Antônio Carlos Magalhães? O senhor tem relação maior com a Bahia ou teve? Relação pessoal não, mas histórica sim. Qual brasileiro que não sabe o que é a Bahia, o que ela representa, os grandes momentos históricos da história do Brasil. Vencemos um português, o general Madeira. Aqui então começou a nacionalidade efetivamente. Portanto, até o baiano comemora a independência em data diferente. No 2 de julho. O 2 de julho e não o 7 de setembro, que foi o grito do português. Portanto, aqui tudo é diferente e vocês são o Brasil efetivo, a raiz brasileira. Vocês têm uma obrigação de salvar o Brasil e ajudar a gente a recompor, a partir da história da Bahia, o futuro do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui na TVE, que é a TV pública do povo baiano. Muito obrigado, digo eu. Agradeço muito. E obrigado a você que acompanhou esse TVE Entrevista Especial. E continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.